A paz, a graça, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar, teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, glória, louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Volte seus olhos aos céus, busque a presença e a face do Senhor, porque Ele é fiel, querido. Ele é poderoso para fazer na tua vida muito mais, além do que você tem pedido, além do que você tem pensado. Confie, ande sobre os seus princípios, sobre a sua palavra e permaneça fiel até o fim, porque o Senhor é bom. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like. Ele é importante porque ele nos dá visibilidade. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O nosso intuito e objetivo, fazer o ID do Senhor. Levar a palavra aos corações, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Dizer que o Senhor é fiel. Amém? Porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito: saquear o inferno e levar as almas ao conhecimento da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 4, primeiro versículo a seguir, que diz assim: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência, determina outra vez num certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Graças a Deus. Louvado seja a palavra do Senhor. Estava a meditar nos primeiros capítulos da carta aos Hebreus e me debruçar
em buscar o conhecimento da palavra do Senhor e saber, né, por que o Senhor colocou essas palavras no coração do seu servo para que hoje essas palavras estivessem aqui, para nos ajudar, para nos exortar. Nós podemos perceber que quando essa carta ela começa a ser escrita, aqui no seu princípio, o objetivo do seu escritor é mostrar a superioridade, o poder, a diferença entre Jesus, entre Moisés e Jesus. Por quê? Porque ele está falando com aqueles que conheciam a palavra, que foram doutrinados e ensinados como fariseu, e ele está mostrando para eles por que Jesus é Senhor, é Salvador, e para que eles não se desviem da fé, por causa que eles conheceram a pregação da palavra, do Evangelho, e talvez no dia da crucificação, nos momentos finais do Senhor sobre a face da terra, eles estavam do lado daqueles que rejeitaram, daqueles que condenaram, daqueles que escarneceram do Senhor. Mas, como o Senhor é misericordioso, passou-se o tempo e a palavra alcançou muito daqueles que rejeitaram. E eles puderam ter a certeza do poder e da graça do Senhor Jesus e se converteram ao Evangelho. Porém, como muitos de nós que viemos do mundo, o processo de libertação ele não é imediato, rápido. Há algumas coisas que o Senhor tira de uma vez. Porém, durante a jornada, a caminhada na presença do Senhor, ele vai lapidando, ele vai tirando aquelas coisas que estão enraizadas no nosso ego, que estão enraizadas no nosso coração, coisas que foram passadas, ensinadas de pai para filho durante toda a vida e que às vezes traz, né, conflitos, traz perturbação de alma. E aqui ele estava mostrando aos hebreus que o Senhor foi chamado por Deus, pelo próprio Deus, de filho, que Deus deu a Jesus um nome mais excelente do que a todos os anjos. Então Jesus era superior porque o Senhor declarou quando quando Maria ficou grávida, quando Jesus foi introduzido na terra, aos anjos foi dado ordem que o adorassem. Então, e aí ele vem explicando também sobre Moisés, porque Moisés era algo que os judeus tinham assim um respeito muito grande, porque Moisés foi o grande libertador que tirou o povo do Egito. E por muitos, o pessoal tinha um respeito muito grande pela sua história, pelo que Deus fez, pela intimidade que ele tinha com Deus, por quem Moisés foi para os judeus. E isso sem ofender. O escritor dos Hebreus vem mostrando para eles: Moisés, com toda a sua casa, ou seja, com todo o seu corpo, com toda a sua vida, ele foi fiel a Deus em tudo. Mas Jesus era mais excelente, porque mais excelente é aquele que edifica a casa do que a própria casa. Moisés era a casa de Deus. Jesus era o próprio Deus. E é isso que ele vem trabalhando. E quando eu estou aqui a estudar e a ouvir essas palavras do Senhor, Deus me levou no livro de 1 Reis, capítulo 11, como é introduzido na palavra do Senhor, como foi encontrado um moço chamado Jeroboão, filho de Nabate. Um homem que, quando é escrito o livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, que vem falando sobre o reinado da descendência de Davi, após o reinado de Davi, e ele é colocado ali como comparação. E muitas das vezes fala, o rei fulano de tal
fez o que era bom aos olhos do Senhor, agradou o Senhor, só não tirou isso, aquilo, mas não andou no caminho de Jeroboão. O outro rei não fez o que era bom aos olhos de Deus e andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate. Aí eu voltei atrás para saber como foi que a história desse moço começou. Deus havia liberado uma palavra para Davi quando Davi adulterou, quando Davi cometeu assassinato. E um dos castigos que foi pronunciado a Davi é que a espada jamais sairia de sua casa. E quando Salomão é colocado sobre o reinado após a morte de Davi, Deus honra, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, o próprio Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. O próprio Salomão cometeu idolatrias, construiu templos a deuses estranhos, casou com mulheres que na palavra do Senhor era proibido, mas por causa da política, para tentar fazer o que é politicamente correto, ele acaba sendo influenciado por aqueles que Deus havia rejeitado. E aquilo causa irritação no Senhor. E Deus levanta uma condenação ao reinado de Salomão. Porém, Deus dá um tempo. Deus diz que aquela condenação ela vai se cumprir depois de Salomão. Porque o que Deus estava fazendo na vida de Salomão era por amor a Davi. E a palavra vem nos contando que Salomão um dia bate o olho sobre um jovem valente, trabalhador, dedicado, se esforçado no trabalho. Alguém que era forte. E aquilo chama a atenção do rei. E o rei traz para perto de si esse moço e coloca esse moço para cuidar da tribo de José. Deus começa a trabalhar a vida de Jeroboão para que ele aprenda a liderar e cuidar da nação de Israel, colocando sobre o pouco, para que ele ali cuide da tribo de José e através do próprio rei Salomão. E quando Jeroboão sai de Jerusalém para resolver alguns negócios, no campo, no meio do caminho, Deus envia um profeta. E só estava ele e o profeta. E ali Deus transmite para ele o que será feito. E a representação de Israel estava sobre a roupa nova do profeta Aias, que abre mão da sua roupa nova para fazer a representação daquilo que Deus estava pronunciando a Jeroboão. Ele pega a sua roupa e rasga ela em 12 pedaços. Pega 10 pedaços dessa roupa nova e entrega para Jeroboão, dizendo para ele que ele irá reinar sobre Israel, porque ele ficará diante do governo dessas 10 tribos. E ali, quando ele está fazendo o pronunciamento da profecia a Jeroboão, eles estão ali sozinhos. E dá-se a entender, eu posso conjecturar, que a partir daquele momento, Jeroboão, que deveria ficar quieto, que deveria receber a profecia e se posicionar em Deus para que, quando fosse realizado aquilo que Deus estava falando em seu coração, para que se cumprisse de uma forma cabal, abençoada, ele fala. Ele sai dali e abre a boca, porque a profecia que estava sendo dita somente para ele, pelo profeta Aias, foi anunciada ao rei Salomão, que logo, de imediato, toma providência, porque o que Salomão entende? Que aquele que a quem ele tinha levantado, levantou contra ele o calcanhar, que havia traição, porque Jeroboão pode ter, quando chegado em casa, se sentido na sua soberba, ali, dono do mundo, né? Porque pensa a honra, o que seria? Deus falar com você que vai te dar algo tão grande como o reinado de Israel. E a sua alegria fez com que ele agisse de forma negligente e contasse. E isso chegou aos ouvidos de Salomão, e Salomão tomou providência e ele teve que sair fugido e ficar escondido na terra do inimigo. Quando Salomão morre, que ele vem buscar a paz com Roboão, conversar com Roboão sobre Israel,
E Roboão ali tem conselhos com jovens da sua idade que estão no seu palácio e trata o povo de uma forma grosseira, soberba. Ali há a divisão. Ali Israel é dividido, o reinado é dividido. As 10 tribos se afastam da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. E agora Deus vai entregar o governo da tribo de Israel na mão de Jeroboão. Ele poderia ter sido alguém como Davi. Ele poderia ter sido alguém vitorioso. Ele poderia ter sido alguém que deixasse um legado excelente, maravilhoso, se ele tivesse andado no propósito de Deus, se ele tivesse andado em obediência a Deus. Mas a soberba, o engano, o engodo, o medo, a insegurança, a insatisfação fizeram com que ele, para não perder o povo que Deus lhe deu, deixa isso também claro, que Deus lhe deu, ele constrói um bezerro de ouro e põe em Samaria, para que o povo não descesse a Jerusalém para adorar o Senhor. Ele impede o povo de ir fazer adoração ao Deus vivo e coloca o povo para sacrificar a deuses estranhos. Porque o que ele não queria é que o povo, ao descer para Jerusalém, se rebelasse contra a vida dele, se revoltasse contra a vida dele e tirasse dele o reinado. Ele recebeu a bênção e transformou a bênção no seu próprio Deus. Ele fez algo terrível, que ele trouxe idolatria, ele trouxe sedição e ele fez com que o povo de Deus saísse dos caminhos do Senhor. E quando eu estava a meditar no livro de Hebreus, quando eu vi que o seu escritor estava dizendo para aqueles que vieram do povo de Deus, que se converteram ao cristianismo, depois, muito tempo depois da morte e ressurreição do Senhor, e que aqui o seu escritor está dizendo, olha, vocês chegaram na fé genuína, a fé por ouvir a palavra do Senhor. A sua conversão está misturada com fé, porque aí traz a lembrança do povo que pereceu no deserto, aí traz a lembrança daqueles que desobedeceram a Deus, daqueles que não aceitaram o comando de Deus. O que nós temos que fazer é, apesar de toda situação, no meio de toda batalha, no meio de todas as lutas que nós vamos vivenciar e viver durante a nossa jornada, a nossa caminhada, no processo de santificação e intimidade com Deus, nós temos que aprender a abrir mão. Deus, através do profeta Aias, mostrou um novo tempo que viria sobre Israel. Através da sua roupa nova, Deus mostrou um novo tempo que Deus estava trazendo, por causa da consequência do pecado de Davi e dos seus filhos. Mas aquele que recebeu a promessa e a palavra não ficou na presença, não confiou, não se dedicou a andar na presença do Senhor, mas a sua insegurança, o seu medo, fez com que ele agisse de forma que desagradara e desonrara aquele que o escolheu e o colocou para governar as 12 tribos de Israel. Eu não sei o que Deus tem colocado, qual é a bênção, qual é o propósito, qual é o talento que o Senhor tem lhe dado. Mas eu quero te dizer que o que você tem, o que você é, pertence ao Senhor. Se você já confessou o Senhor como seu único, suficiente Salvador algum dia, você não pertence a você mesmo, você pertence ao Senhor. Você tem que aprender a abrir mão do medo, da raiva, da contenda, da mentira, do engodo e do engano e permanecer firme no princípio da promessa, na palavra, no chamado do Senhor. Permanecer firme no propósito de Deus para a sua vida. Porque você tem que entender que o propósito de Deus para a nação vai se cumprir. Se Deus te chamou e colocou numa situação aonde o propósito da nação vai se cumprir, se você errar, o propósito de Deus vai se cumprir. Mas o processo você vai voltar a perder.
E o propósito da sua vida vai se perder por causa das suas escolhas, por causa das suas decisões. Então, seja coerente, seja diligente, tenha respeito, tenha responsabilidade e saiba que o Senhor é fiel e que Ele, quando promete, Ele cumpre a sua palavra. E Ele faz com que tudo que foi declarado pela sua boca se cumpra. Então, permaneça nele, permaneça com ele, tenha fé, dê crédito. Não é o que você está vendo, não é como você está vendo, é crer. Você precisa crer que o Deus que falou é o Deus que vai cumprir, é o Deus que está cumprindo, mas o tempo dele é diferente do seu. Então continue firme, confiando no Senhor, buscando o Senhor, que a promessa vai se cumprir no tempo e na hora do Senhor, porque o Senhor é fiel, querido, e Ele não quer que você pereça, mas que você tenha o conhecimento da palavra de Deus e seja salvo. O propósito que Deus tem para a sua vida é a eternidade com Ele. Não é somente o aqui e agora. Não é somente as bênçãos materiais. Não é somente o livramento da situação, da adversidade, da batalha e do deserto. Mas é a eternidade ao seu lado. Que você entregue a sua vida para Ele. Confesse como seu único e suficiente Salvador. E permaneça fiel àquilo que Ele te declarou. Fique firme. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe para o foco, olhe para o alvo, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Que o Senhor te abençoe e te proteja. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que ela seja a resposta de Deus